Você já percebeu que os verdadeiros escolhidos parecem fugir das multidões? Já reparou que eles se sentem mais à vontade no silêncio do que no barulho? No vídeo de hoje, aqui no canal Sinais dos Escolhidos, você vai entender, com clareza espiritual, por que aqueles que foram separados por Deus rejeitam as multidões, e como isso não é uma atitude de orgulho, mas sim de proteção e propósito. Mas atenção, o que vamos revelar aqui pode mudar a forma como você enxerga sua própria jornada, e talvez te ajude a entender por que você nunca se encaixou. Fica comigo até o fim, porque essa verdade não é contada por aí. Por muito tempo, as multidões foram vistas como sinal de aceitação, de sucesso, de validação. Mas com os escolhidos, o cenário é diferente. Existe algo neles que repele o comum, que resiste à agitação e que, na maioria das vezes, encontra paz justamente na separação. E aqui começa o que poucos entendem. O isolamento de um escolhido não é solidão, é preparação. Eles não se afastam por se acharem melhores, mas porque sentem que precisam proteger o que Deus colocou dentro deles. A sensibilidade espiritual de um escolhido não suporta o excesso de ruídos externos. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a gritos. Impossível. Por isso, eles evitam aglomerações não por desprezo, mas por instinto. E sabe o que é mais curioso? Quando um escolhido entra em um ambiente lotado, ele sente na alma que está deslocado. Mesmo rodeado de pessoas, sente-se só. Isso não é tristeza, é discernimento. O espírito deles reconhece que aquele não é o lugar onde serão compreendidos. E é nesse ponto que muitos se confundem, achando que precisam forçar relacionamentos, tentar se encaixar, ser mais sociáveis. Mas essa tentativa só os esgota. Porque o coração de um escolhido pulsa num ritmo diferente. Ele não foi feito para seguir a massa, mas para andar no caminho estreito, muitas vezes solitário, mas sempre com direção divina. Já sentiu isso também? Se você já passou por situações onde se sentiu sufocado em grupos, onde parecia que sua energia era drenada ao estar cercado de gente, comente aqui abaixo. Agora entendi por que me afasto das multidões. Seu comentário pode confirmar que você também está entre os separados para algo maior. Vamos ver quantos aqui no canal sentem essa mesma vibração espiritual. O curioso é que, na Bíblia, os grandes homens e mulheres usados por Deus tinham esse mesmo padrão. Moisés foi levado ao deserto. João Batista viveu apartado. Jesus, mesmo cercado por discípulos, se retirava constantemente para orar em lugares solitários. O padrão se repete. O afastamento não é rejeição, é estratégia espiritual. O escolhido precisa desse tempo com Deus, longe do barulho das opiniões, longe da influência dos sistemas mundanos. Porque é no secreto que Deus revela direções. É no silêncio que ele sussurra propósitos. E é aí que o escolhido começa a entender o porquê de sua repulsa pelas multidões. Só que nem sempre esse afastamento é bem compreendido. Muitas vezes, o escolhido é julgado como frio, orgulhoso, difícil de lidar. Mas quem carrega uma chamada verdadeira não pode se preocupar com a aceitação humana. Porque quem anda com multidão, ouve a multidão. Mas quem anda com Deus, ouve o céu. E nem sempre essas duas vozes caminham juntas. Por isso, quando um escolhido começa a se desconectar de certos ambientes, não é por arrogância, é porque ele está ouvindo um chamado mais alto. E esse chamado exige renúncia. Inclusive a renúncia de estar sempre rodeado de pessoas. Existe também uma questão energética e espiritual nesse distanciamento. O escolhido, por ter uma sensibilidade espiritual mais aguçada, percebe o peso de certos ambientes. Multidões carregam uma mistura de intenções, sentimentos, invejas e pesos invisíveis. E o espírito do escolhido capta tudo isso como uma antena. É como se sua alma gritasse: saia daqui, esse lugar não é para você. E ele obedece. Mesmo sem entender tudo racionalmente, seu espírito se move pela direção do alto. E quanto mais ele escuta esse chamado, mais ele percebe que a solidão, na verdade, é uma forma de proteção. Uma bolha divina que o guarda até que chegue o tempo certo de ser usado. Mas cuidado, o isolamento do escolhido não é permanente. Ele se afasta, sim, mas é para se fortalecer. Porque quando Deus o envia novamente às pessoas, ele vai com autoridade, sabedoria e discernimento. É o ciclo da preparação, afastar-se para ouvir,
voltar para impactar. E quando ele volta, ele já não é o mesmo. Ele não depende mais da aprovação alheia. Ele não busca mais pertencimento. Ele já sabe quem é. E é por isso que, quando um escolhido fala, mesmo em meio à multidão, sua voz carrega peso, carrega unção. Ele não fala com barulho, fala com propósito. E isso ninguém pode imitar. Talvez você esteja nesse exato momento de afastamento. Amigos se foram. Você sente que não se encaixa mais. Eventos, festas, rodas sociais, já não fazem mais sentido. Isso não é depressão, é separação divina. Deus está te chamando para um tempo de aprofundamento. E sabe o que é mais poderoso? Ele só faz isso com quem ele tem planos grandiosos. Os escolhidos são moldados no silêncio. E o barulho da multidão não combina com o som da revelação. É por isso que eles se calam. Se recolhem. Se escondem. Mas apenas por um tempo. Porque quando voltam, voltam como flechas apontadas para um alvo claro. Voltam como chamas vivas. Se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Estou nesse tempo de separação. Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a entenderem que o afastamento que estão vivendo não é castigo, é preparo. Vamos criar uma corrente de identificação aqui nos comentários. Porque os escolhidos podem até andar sozinhos, mas nunca estão sozinhos de verdade. Eles têm um ao outro, e principalmente, têm a presença de Deus como companhia. E aqui está um outro ponto poderoso. Multidões são fáceis de manipular. Mas um escolhido desperto é impossível de ser controlado. O sistema quer números, volume, seguidores cegos. Mas Deus quer verdadeiros guerreiros espirituais, que não se deixam levar por modismos, que não seguem só porque todos estão seguindo. O escolhido é como uma tocha que acende mesmo no meio da escuridão. Ele não precisa de palco, precisa de propósito. Não busca fama, busca direção. E isso incomoda. Porque onde há luz verdadeira, as falsas se apagam. Por isso, o escolhido incomoda tanto, ele não precisa da multidão para ser relevante. Há um detalhe profundo que precisa ser revelado: as multidões não suportam a luz do escolhido. Quando alguém carrega dentro de si um brilho que veio do alto, esse brilho expõe o que está oculto ao redor. E, naturalmente, isso gera incômodo. As pessoas não entendem, mas sentem. Não sabem explicar, mas percebem que há algo diferente ali. E o instinto da multidão é tentar apagar aquilo que não consegue compreender. Por isso os escolhidos muitas vezes são rejeitados antes mesmo de se afastarem. São excluídos sem motivo aparente. Mas isso, na verdade, é o plano de Deus agindo antes mesmo que eles mesmos percebam. Porque Deus afasta antes que o escolhido se contamine. O barulho da massa também atrapalha a escuta interior. Os escolhidos não suportam essa interferência. Eles precisam de clareza para ouvir as instruções do Espírito. E a multidão, com suas opiniões, seus julgamentos e sua constante necessidade de entretenimento, impede essa conexão. O escolhido se sente como alguém tentando sintonizar uma frequência rara em meio a dezenas de estações interferindo. Ele precisa desligar o mundo para ouvir o céu. E é por isso que os lugares de agitação, de falas vazias, de movimentos repetitivos, cansam o espírito dele. O vazio das conversas o entedia, a superficialidade o adoece. Ele prefere o silêncio, porque é no silêncio que Deus fala alto. Quando olhamos para os relatos espirituais e até mesmo históricos, notamos que todos os que marcaram suas gerações com propósito passaram por um tempo longe das multidões. José foi traído e vendido. Davi foi perseguido e teve que se esconder em cavernas. Elias se isolou em tempos de crise. E mesmo Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar seu ministério. O padrão é claro: o isolamento precede a missão. O afastamento é necessário para o alinhamento. Só no deserto é que o coração do escolhido é testado, refinado e preparado. É nesse lugar solitário que ele aprende a confiar somente em Deus. E essa lição, ninguém tira dele depois. É importante entender também que multidões confundem identidade. Quando estamos cercados por vozes demais, começamos a perder o som da nossa própria essência. O escolhido sente isso.
Ele percebe quando está se afastando de quem realmente é. Por isso, quando está em multidões, ele começa a sentir um peso, um vazio, um desconforto espiritual. Ele não está em pecado. Não está errado. Ele só não foi feito para viver como todos vivem. Ele foi chamado para caminhar em outro ritmo, em outra frequência, com outro foco. E é por isso que ele se sente errado em ambientes onde todos parecem certos. Mas na verdade, é ele quem está ouvindo a verdade que os outros ignoram. E aqui está uma das maiores dores dos escolhidos: ser incompreendido. Eles querem se conectar, querem ser compreendidos, mas tudo o que recebem são olhares confusos ou palavras que tentam moldá-los à imagem do comum. Tentam podá-los, ajustar seus pensamentos, apagar suas verdades. Mas o espírito do escolhido grita: você não pertence a isso. E ele começa a se afastar. Primeiro aos poucos, depois de forma definitiva. Não por amargura, mas por obediência. Porque dentro dele há um chamado que não se encaixa nos moldes da multidão. Há uma missão que não pode ser conduzida com o barulho do mundo ao redor. Agora, pare um pouco e pense: quantas vezes você tentou se forçar a estar em lugares onde claramente não se sentia bem? Quantas vezes se sentiu vazio mesmo rodeado de pessoas? Isso não é fraqueza. Isso é sensibilidade espiritual. Você está sendo treinado para algo maior. E parte desse treinamento envolve aprender a se retirar, a se recolher para se reconstruir. E essa reconstrução só acontece no lugar secreto, onde não há holofotes, apenas a luz de Deus. Se essa mensagem está tocando você até aqui, comenta: esse vídeo está descrevendo exatamente o que estou vivendo. Porque sua confirmação pode despertar outros que ainda estão em confusão. Outra coisa que muitos não percebem é que a multidão tem um padrão: ela consome. Ela não edifica, não contribui, não sustenta. Ela se alimenta de tudo que é novidade, mas não permanece fiel a nada. Por isso os escolhidos não se sentem em casa nesse meio. Eles não querem ser consumidos, querem ser usados por Deus. E para isso, é preciso resistência. O escolhido aprende que agradar todos é impossível, e tenta isso é o caminho mais rápido para perder sua identidade. Ele entende que ser aceito por muitos pode custar sua essência. E aí, ele escolhe ser rejeitado, mas manter sua conexão com o céu intacta. Ele escolhe agradar a Deus, mesmo que isso custe todos os aplausos. O mais impressionante é que os escolhidos sentem quando estão sendo desviados do seu foco. Eles percebem quando estão absorvendo energias erradas, ouvindo vozes que não são do Pai, sendo influenciados por atmosferas que não condizem com sua missão. E é nesse momento que o Espírito Santo os inquieta. Eles perdem a paz. Se sentem deslocados. E então, vem o rompimento. Cortam laços. Mudam rotas. E isso, aos olhos dos outros, parece radical. Mas para eles, é necessário. Porque sabem que a preservação do que carregam vale mais do que qualquer laço humano. Sabem que foram separados por um propósito eterno. E quem tem um chamado eterno não pode se apegar a distrações temporárias. Por isso, não se espante se você sente que está sendo tirado de ambientes. Não lute contra esse processo. Deus está te guardando de influências que poderiam te corromper. Está te afastando de caminhos que parecem certos, mas que terminariam em confusão. Confie no processo. O afastamento é doloroso, mas a revelação que virá dele será grandiosa. É no vale que Deus fala. É na caverna que ele revela. É no deserto que ele prepara. E é na solidão que ele unge. Tudo isso tem um motivo. Ele está te moldando para algo que multidões não entenderiam. Ele está te separando para ser resposta. E não apenas mais uma voz no meio do barulho. A multidão sempre representa o movimento do comum, do coletivo, do previsível. Mas o escolhido não nasceu para andar por caminhos previsíveis. O DNA espiritual de quem foi separado por Deus carrega um código de ousadia e de fé que não combina com zonas de conforto. Por isso, enquanto a maioria busca aceitação, o escolhido busca propósito. Enquanto a multidão corre atrás de aplausos, o escolhido busca silêncio para ouvir direções. E quando ele tenta se misturar, é como colocar uma águia em meio a galinhas. O ambiente até parece seguro, mas sufoca.
porque o espírito dele nasceu para voar alto, e não para ciscar entre os outros. Há algo que precisa ser dito com firmeza: o isolamento do escolhido não é depressão, não é orgulho, nem é antissocialidade. É um chamado espiritual para a santidade. E santidade significa separação. Não apenas do pecado, mas também do que é vazio, raso, superficial. O escolhido não se alimenta mais de conteúdos fúteis, de conversas frívolas, de relacionamentos sem propósito. Ele sente um vazio quando está em ambientes onde Deus não está. Ele precisa de atmosfera. E essa atmosfera não se encontra em qualquer lugar. Por isso, quanto mais ele se aproxima de sua essência espiritual, mais ele se afasta do que o mundo chama de diversão. É interessante observar que os verdadeiros escolhidos, muitas vezes, não se dão conta de que são diferentes logo de início. Eles tentam se encaixar, se frustram, forçam conexões. E quando tudo dá errado, entram em conflito interno. Acham que são o problema, que são difíceis demais. Mas com o tempo, percebem, não é que estejam quebrados, é que são raros. Não é que estejam perdidos, é que estão em uma rota que poucos têm coragem de trilhar. E aí, um novo entendimento surge. O problema não era a rejeição das pessoas. Era o preparo de Deus para que a identidade deles não se perdesse no barulho da multidão. E talvez esse seja um dos maiores livramentos que Deus dá, ser tirado de ambientes antes de ser contaminado por eles. Isso acontece de forma silenciosa, às vezes até dolorosa. O escolhido perde amizades, se sente incompreendido na família, começa a perceber que suas opiniões não ecoam no grupo, até que chega o ponto em que ele se vê só. Mas o que parece abandono, na verdade, é livramento. Porque o ambiente errado pode matar a semente certa. E Deus, como jardineiro fiel, transplanta o escolhido para um solo onde ele vai crescer forte, mesmo que esse solo seja isolado, distante e sem palmas. Porque é ali que o crescimento verdadeiro acontece. E atenção, nem todo afastamento é espiritual. Às vezes é o próprio escolhido que precisa discernir se está fugindo da sua missão ou se está sendo separado por Deus. Há uma diferença entre se esconder por medo e se recolher por direção. O Espírito Santo sempre confirma. Quando o afastamento é divino, ele traz paz. Mesmo no meio da dor, há uma certeza suave: estou no lugar certo. Mas quando é fuga, vem a inquietação, o medo, a angústia. Por isso, o escolhido precisa estar em constante oração. Porque não basta rejeitar as multidões, é preciso saber onde habitar enquanto se é separado delas. Outro ponto essencial: multidão não apenas confunde, ela também corrompe. As vozes das massas carregam intenções muitas vezes contrárias ao plano divino. Enquanto o céu te chama para andar contra a corrente, o mundo te empurra para seguir o fluxo. E seguir o fluxo parece mais fácil, mais confortável, mais normal. Mas a normalidade, para o escolhido, é uma prisão. Ele nasceu para provocar mudanças, para viver o sobrenatural, para ser ponte entre o céu e a terra. E isso não acontece andando com quem tem os pés fincados apenas neste mundo. O escolhido é alguém com os olhos no eterno. E quem vive para o eterno não pode se perder no passageiro. Aqui no canal Sinais dos Escolhidos, a gente sempre traz reflexões que revelam o que está oculto na caminhada espiritual dos separados por Deus. E por isso, agora eu quero te fazer uma pergunta que pode gerar uma corrente poderosa nos comentários. Você já foi criticado por se afastar de grupos, de pessoas, de ambientes? Já te chamaram de estranho, frio ou antissocial por preferir o silêncio ao barulho? Se sim, comente aqui: agora eu entendo porque fui rejeitado. Compartilhe, porque seu testemunho pode abrir os olhos de alguém que ainda se sente perdido nessa caminhada. O processo de rejeição pelas multidões também revela o quanto o coração do escolhido precisa ser curado. Muitas vezes, ele carrega traumas profundos por não ter sido compreendido, por ter sido rotulado, por ter sido ridicularizado. Mas Deus transforma feridas em força. Ele usa o que doeu para ativar dons. Ele converte lágrimas em revelações. E esse afastamento que parecia uma punição, na verdade, é a plataforma para que o escolhido ouça verdades que só podem ser escutadas quando o barulho cessa. Ele está sendo curado na solidão, fortalecido no silêncio e alinhado para um novo tempo.
E quando esse tempo chega, o escolhido volta diferente, preparado e cheio de autoridade. Só que antes de voltar, o escolhido precisa entender que a multidão não é o destino, é a missão. Ele não vai até elas para se misturar. Vai para iluminar. Não para receber aplausos, mas para plantar sementes. E para isso, é preciso estar firme, cheio, consciente de quem se é. Porque se o escolhido voltar antes da hora, ele pode se perder. Mas se esperar o tempo certo, ele vai se tornar uma voz que ecoa mesmo no meio do caos. Ele será como João Batista no deserto, uma voz que clama, que chama, que desperta. Uma voz que não depende de palco, mas de unção. E é justamente por isso que os escolhidos rejeitam as multidões, porque foram moldados para ser voz e não eco. Enquanto a maioria repete o que ouviu, o escolhido fala o que recebeu diretamente do céu. Isso causa impacto, causa desconforto, e muitas vezes, causa rejeição. Mas também provoca despertar, porque a presença de um escolhido incomoda aqueles que ainda dormem espiritualmente. Quando ele fala, o ambiente muda. Quando ele entra, as energias se movem. Isso não é misticismo, é discernimento, porque ele carrega dentro de si algo que transcende o natural. E quem anda com o eterno não consegue se encaixar no temporário. O afastamento também serve para a preservação da identidade. Deus sabe o tempo exato em que o escolhido está pronto para suportar as pressões da exposição. Antes disso, o escondimento é necessário. Porque a multidão é exigente. Ela cobra, critica, tenta moldar. E o escolhido ainda em formação pode ser engolido por essa pressão. Então Deus o esconde, o protege, o afasta. E quando ele pensa que está sendo esquecido, na verdade está sendo lapidado. Cada dia longe da multidão é um tijolo sendo colocado na fundação de um chamado forte. Quando ele finalmente aparece, está preparado para resistir a tudo aquilo que derrubaria qualquer outro. Existe um outro detalhe profundo. A multidão tem uma linguagem que o escolhido não entende mais. Suas conversas parecem vazias. Seus valores não fazem sentido. As piadas não têm graça. As prioridades não batem. E quanto mais o escolhido tenta se forçar a pertencer, mais sente que está traindo a si mesmo. Porque sua alma não vibra mais com o que antes parecia divertido. Não é que ele se tornou chato, é que ele evoluiu espiritualmente. E quando você cresce por dentro, não há como caber nos mesmos lugares. Aquilo que antes era confortável, agora aperta. Aquilo que antes era atraente, agora causa repulsa. O velho ambiente já não comporta o novo que está sendo gerado. E o Espírito Santo é insistente em mostrar isso. Ele começa a dar sinais, portas que se fecham, convites que não vêm mais, pessoas que se afastam sem motivo. No começo dói. Parece injusto. Mas depois, tudo começa a fazer sentido. Deus está limpando o caminho. Está removendo distrações. Está apertando o cerco para que o escolhido pare de fugir do chamado. Porque enquanto ele insistir em pertencer à multidão, não vai conseguir ouvir a voz que o chamou para fora dela. E é nesse momento que tudo muda. Quando o escolhido finalmente aceita que não foi feito para andar em grupo, ele começa a andar em linha reta, com clareza, com propósito, com firmeza. Isso também explica por que os escolhidos passam por tantas perdas. Porque, muitas vezes, é preciso perder para perceber o valor do chamado. Deus permite que certas amizades acabem, que certas portas se fechem, que certos planos fracassem. Não por crueldade, mas por amor. Porque enquanto o escolhido estiver rodeado por vozes que o distraem, ele não ouvirá a direção certa. Então, as vozes se calam. E o silêncio que antes assustava, passa a ser morada. Ele aprende a escutar a si mesmo. Aprende a diferenciar o que é vontade própria do que é direção divina. E quando isso acontece, ele já não busca mais multidões, ele busca instrução. Nesse ponto, muitos vão tentar trazê-lo de volta ao padrão antigo. Vão dizer, você mudou. E sim, ele mudou. Porque foi transformado. E transformação real sempre gera estranhamento. Mas o escolhido não pode mais fingir que não viu o que viu, que não ouviu o que ouviu, que não sabe o que sabe.
A consciência espiritual dele foi ativada. E quando a consciência desperta, não há mais como viver dormindo. Por isso, ele rejeita os ambientes que antes frequentava. Rejeita as conversas que antes o entretinham. Rejeita os caminhos que antes pareciam normais. Porque agora ele tem um novo referencial. E esse referencial é eterno. Você já viveu algo parecido? Já percebeu que depois de um despertar espiritual, tudo ao seu redor começou a mudar? Que você passou a perder o interesse por lugares, pessoas e hábitos que antes faziam parte da sua rotina? Comente aqui embaixo. Depois que despertei, tudo mudou. Seu comentário pode ser a confirmação que alguém precisa para aceitar o seu próprio processo de separação. Aqui no canal Sinais dos Escolhidos, nós criamos esse espaço justamente para que pessoas como você possam se reconhecer e se fortalecer nessa jornada. E vale lembrar, Jesus nunca foi a favor das multidões pelo que elas aparentavam. Ele pregava para todos, sim, mas conhecia o coração de cada um. Ele sabia que muitos estavam ali apenas por curiosidade, por interesse ou por expectativa de milagres. Por isso, ele se retirava constantemente. Ele não dependia das massas para validar sua missão. E é esse modelo que os escolhidos seguem. Eles não se deixam iludir por números, por aplausos, por popularidade. Sabem que o verdadeiro impacto espiritual não está no barulho que se faz, mas na transformação que se provoca. E para transformar, é preciso antes ser transformado no secreto. E é justamente no secreto que os verdadeiros escolhidos se tornam inabaláveis. Não é à toa que quem rejeita as multidões carrega uma fé sólida, uma convicção que não se abala com elogios nem se desmonta diante das críticas. O escolhido entende que foi separado para um caminho estreito, e que esse caminho, por ser estreito, é solitário. Mas ele também sabe que essa solidão é acompanhada. Porque enquanto todos buscam atenção, o escolhido busca direção. Enquanto a multidão se agita, ele se aquieta. Enquanto os outros correm atrás de visibilidade, ele mergulha na invisibilidade para ser moldado por Deus. Ele sabe, tudo que é grande diante de Deus, primeiro precisa ser pequeno diante dos homens. E essa rejeição às multidões é, na verdade, um reflexo da maturidade espiritual. Porque o escolhido entende que a multidão só segue quem faz o que ela quer ouvir. Mas ele foi chamado para falar o que precisa ser dito, ainda que incomode. Ele foi separado para ser profeta, e não populista. Para ser coluna, e não espuma. Para ser raiz, e não folha levada pelo vento. E por isso ele não se apega ao número de vozes que o aplaudem, mas à voz que o enviou. E quando essa voz o direciona para longe da agitação, ele obedece. Porque sabe, no silêncio, ele será preparado. E no tempo certo, ele será levantado. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da sua caminhada, percebendo que está sendo tirado de ambientes que antes pareciam bons, sentindo o peso da separação, a dor do afastamento. Mas não resista. Não lute contra o processo. Porque o mesmo Deus que está te afastando agora, é o Deus que vai te revelar depois o porquê de tudo. Você está sendo moldado para algo grande. E esse algo grande não cabe no padrão da multidão. É por isso que dói. É por isso que confunde. Mas logo, tudo fará sentido. Porque quem caminha com Deus, mesmo quando parece perdido, está no caminho certo. Aqui no canal Sinais dos Escolhidos, nós criamos esse espaço para dar voz àqueles que sempre sentiram que não pertenciam. Para aqueles que foram rejeitados, mal compreendidos e até acusados de serem diferentes demais. Se esse vídeo falou com você, se essa mensagem te descreveu, deixa aqui nos comentários. Agora entendo porque Deus me afastou da multidão. Vamos juntos formar uma corrente de escolhidos conscientes da sua missão, do seu chamado e da sua identidade espiritual. E se você conhece alguém que está passando por esse processo silencioso de afastamento, compartilhe esse vídeo. Porque às vezes, tudo o que a pessoa precisa é de uma confirmação. Uma palavra que diga: você não está ficando louco, você está sendo separado. E é isso que nós fazemos aqui, despertamos escolhidos. Iluminamos consciências. E, acima de tudo, apontamos sempre para o propósito maior. O seu afastamento tem um destino. A sua solidão tem um sentido. A sua dor tem uma missão.
Nunca se esqueça, multidões caminham em círculos, mas os escolhidos caminham em direção ao propósito. E o seu propósito é maior do que qualquer grupo, qualquer ambiente, qualquer validação. Porque quem foi separado por Deus não se satisfaz com o comum. Ele nasceu para o extraordinário. Até o próximo vídeo, aqui nos Sinais dos Escolhidos. E que a sua caminhada, mesmo que solitária aos olhos do mundo, seja sempre acompanhada da presença daquele que te escolheu. Porque quem anda com o céu, nunca está sozinho.